Olá, meus irmãos, graça e paz. No vídeo de hoje, nós vamos estudar um pouquinho sobre as promessas da Bíblia. Você sabe que tipo de promessas nós temos nas Escrituras? E qual a importância de nós estudarmos isso? Nós temos na Palavra de Deus uma classificação de promessas que são as promessas condicionais e incondicionais. E dentro desta classificação, ainda temos as promessas gerais e as promessas específicas, e é muito importante, quando estivermos estudando as Escrituras, sabermos que tipo de promessas é que nós estamos vendo, para não corrermos o risco de trazermos promessas para os nossos dias que não são para nós, que elas já se cumpriram no passado. E um dos riscos disso é quando nós estamos estudando os livros históricos e vendo ali algumas promessas de Deus que no seu tempo elas se cumpriram na íntegra e tentar trazer para os nossos dias. Outra é também observar em livros proféticos promessas que também já se cumpriram no seu tempo e nós apontarmos para os dias que vivemos ou para os outros dias futuros. E para isso não acontecer, irmãos, nós temos que estar atentos à literatura que estamos estudando. Porque é fundamental entendermos isso a fim de não desanimarmos e pensar que as palavras do Senhor não se cumprem. Na verdade, nós que estamos entendendo errado. Por exemplo, no início do livro de Josué, no capítulo 1, o Senhor diz a Josué: olha, assim como eu fui com Moisés, eu serei também contigo. E onde tu colocar a planta do teu pé, aquele lugar eu te darei por herança. Então, essa palavra foi específica, como eu falei, dentro da classificação de promessas condicionais e incondicionais. Esta é uma promessa específica para alguém e para um povo. Porque essa palavra o Senhor tinha dito a Moisés e estendeu agora a Josué juntamente com o povo de Israel. E o que acontece? Quando eles entraram na terra prometida, essa palavra se cumpriu. E necessariamente não irá se cumprir novamente. Mas é comum nós ouvirmos pessoas dizendo assim: onde a tua palavra diz que onde nós botarmos a planta do nosso pé, aquele lugar o Senhor nos dará por herança. Irmãos, a palavra não diz onde nós colocarmos a planta do nosso pé. Foi uma palavra a Josué. E se você observar lá, é bem claro o texto: onde tu colocares a planta do vosso pé, aquele lugar eu vou te darei por herança, assim como prometi a Moisés. Era a ele e aos israelitas. Queridos, quando nós temos essa compreensão, a gente não se frustra. Mas, às vezes, as pessoas elas querem trazer algo para os nossos dias que não é para nós. E isso é perigoso. Eu quero dar um exemplo para vocês de promessa condicional. Tá? As promessas condicionais são aquelas que necessitam de uma participação humana. Entenderam? Ou seja, se eu fizer algo que Deus está mandando, então Ele cumprirá a sua palavra na íntegra na minha vida. Eu vou te dar só um exemplo de uma promessa condicional. Tá? Quando ele diz assim: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e tudo ele fará. Ou seja, para que o Senhor possa fazer tudo, você precisa entregar o seu caminho ao Senhor. Se você não entregar o caminho ao Senhor, ele não fará. Isso é uma promessa condicional. Um outro exemplo que é muito conhecido, segundo Crônicas 7,14. Quando diz que se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, buscar a minha face, se arrepender dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus, perdoarei seus pecados e sararei a sua terra. Nós vemos ali algumas condicionais. Se. Então, se o povo se humilhar, se o povo se arrepender, se o povo buscar a Deus, então o Senhor cumprirá a sua promessa na vida do povo. E ainda diz mais o versículo 15, quando diz: e toda oração que se fizer neste lugar, eu atenderei. Mas para isso, o povo tem que observar aquilo que o Senhor está dizendo na sua palavra. Ele tem que fazer a sua parte. Então, este é um exemplo, ou exemplos, de promessas condicionais.
Mas existem as promessas que são incondicionais, aquelas que nós não temos nenhuma participação, somente a vontade do Senhor é que impera, a vontade soberana de Deus. E eu vou também citar aqui para vocês, vou ler, na verdade, alguns versículos que mostram isso. Jesus, falando, quando João registra as suas palavras, no seu capítulo 14 do Evangelho, versículos 1 e 3, diz assim: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lo teria dito, pois eu vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, vós estejais também. Ou seja, eu não preciso fazer nada, é uma palavra que o Senhor prometeu diretamente, isso não compete a mim, eu não tenho participação nisso. E outra, participação no sentido, né, de fazer alguma coisa, porque o Senhor prometeu incondicionalmente. Há um outro texto em Apocalipse, capítulo 21, versículo 4, que diz: e Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Irmãos, isso é maravilhoso. Então, na palavra de Deus nós temos as promessas condicionais e as incondicionais. E dentro desta classificação, as gerais e específicas. E precisamos saber que tipo de promessas é que nós estamos lendo e tentando trazer para os nossos dias. Eu quero finalizar citando também, irmãos, Amós, no capítulo 8, tá? É interessante esse texto porque ele traz algo marcante no que diz respeito ao entendimento das promessas para a nossa aplicação. Amós capítulo 8, versículo 11, diz assim: eis que vem dias, diz o Senhor, em que enviarei fome sobre a terra, não fome de pão nem sede de água, mas de ouvir as minhas palavras, diz o Senhor. Eu também já ouvi pregações e até pessoas aleatoriamente falando de que esta palavra aponta para os dias do fim. Irmãos, esta palavra já se cumpriu. Ela se cumpriu num período interbíblico ou chamado fosso literário. O que é isso? Foram aqueles 400 anos de silêncio. Silêncio de Deus, silêncio profético, onde Deus não levantou profeta, Deus não levantou conselheiro, Deus não falou por revelação, não falou por sonhos, não falou por Urim, não falou por Tumim. Ou seja, o povo estava sendo alvo do juízo do Senhor naqueles dias, porque diversas vezes o Senhor tinha enviado seus profetas e o povo não dava ouvidos. O povo negligenciava, maltratava, ignorava seus profetas. Então o Senhor falou isto e se cumpriu. Foram 400 anos de silêncio de Deus. E isso compreende ao período de Malaquias até o início do Novo Testamento, até o aparecimento de João o Batista. Tá? Então, nesse período, houve muitos escritos apócrifos. Tá? Foi neste tempo que surgiu os livros de 1º e 2º Macabeus, os irmãos Macabeus, livros que não estão na nossa compilação bíblica, tá? Porque não foram considerados inspirados, e eles estão fora, e eles surgiram justamente nesse período interbíblico ou fosso literário, silêncio de Deus. Ou seja, esta palavra aqui do profeta Amós, no capítulo 8, versículo 11, ela já se cumpriu e necessariamente não irá se cumprir novamente. Quando o povo naqueles dias corria, não com fome de pão ou sede de água, mas de ouvir a palavra de Deus, e não tinha palavra. Vocês já imaginaram 400 anos de silêncio? E foi exatamente neste tempo que muitos escritos surgiram. Os apócrifos, né? Os livros que não são inspirados pelo Senhor. E temos eles aí na literatura antiga, tá? E, enfim, nós precisamos entender
que as promessas de Deus, elas têm um tempo, tá? As promessas também, elas podem acontecer no seu cumprimento de forma gradual, tem isso também, ok? Mas para que eu saiba que tipo de promessa eu posso trazer para a minha vida, tá? E na certeza de que ela irá se cumprir, eu tenho que estar atento à literatura que eu estou estudando. Porque, como vocês estão vendo aqui, é um livro profético, o livro do profeta Amós. Mas essa promessa já se cumpriu, eu não posso trazer para os nossos dias. Entenderam? E assim que a gente ensina, tá? Para que as pessoas não se frustrem. É tão bom, irmãos, estar debaixo das promessas do Senhor. Existem promessas para hoje, promessas de salvação, promessas de vida eterna, promessa de paz, de livramento, tá? Mas tudo isso dentro de um contexto para que eu não peque na interpretação. Gostaria de prolongar mais um pouco, mas aí o vídeo fica extenso, não é? E a gente vai falando assuntos que são importantes, deixando o gostinho de quero mais, para que vocês busquem e aprendam dia após dia com a palavra de Deus. Tá bom? Por hora a gente vai ficando por aqui. Deus te abençoe, você e toda a sua casa. Amém.